De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. De olho na inclusão, começando aqui no canal YouTube da ONCB, a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Eu sou Wesley Gamaliel e te convido a curtir e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, a se inscrever aí no nosso canal se você não for inscrito e também ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós tivermos conteúdos novos aqui no nosso canal. O De Olho na Inclusão tem a participação sempre dele, Gustavo Torniero, que traz pra gente os destaques, as suas hashtags do programa de hoje, Gustavo. Fala Wesley, fala telespectadores do nosso De Olho na Inclusão, olha só. As minhas hashtags, meus destaques de hoje são os seguintes. Hashtag piso tátil, hashtag Telegram e hashtag RG Wesley. Hoje ele está de volta, Felipe Oliveira, o Filipinho com os destaques e as hashtags do programa de hoje. Fala Wesley, faz tempo mesmo hein, que eu não apareço por aqui. Naquela época acho que o Palmeiras ainda nem era campeão brasileiro, mas estamos de volta e eu venho aqui com minhas hashtags. Hashtag História Acessível, hashtag Cinema para Todos e hashtag Melhor Amigo. Não sei para que lembrar esse detalhe que é insignificante sobre o Palmeiras, mas tudo bem. O que interessa agora, Felipe Oliveira, é a Copa do Mundo. Semana que vem estaremos aí torcendo para o Brasil. Por enquanto, a gente vai falar de notícia e vamos falar de piso tátil inteligente, Gustavo Torniero. É, Wesley, um projeto vindo de universidade pública. É o professor João Neto, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Wesley, que criou esse projeto aí do piso tátil inteligente. A ideia, de acordo com o site Guia de Rodas, é colocar etiquetas de radiofrequência nesses pisos táteis e um sensor no sapato, né, da pessoa com deficiência visual. Com isso, o sistema vai ler as informações e enviar para o celular do usuário informações como alertas de perigo e avisos de locais de interesse. Então, é um sistema automatizado aí. Acho que seria bom se estivesse presente, por exemplo, em metrôs. Claro que em todo lugar não vai ser possível ter, né, Wesley? Mas, então, são etiquetas de radiofrequência no piso tátil e essas informações sendo enviadas por um sensor e para o celular da pessoa com deficiência visual. Parece meio futurista, mas vai que, né, Wesley? É uma pesquisa muito importante do professor João Neto e agora ele procura aí financiamento para poder colocar esse projeto no ar, viu? E a gente torce para que ele consiga e para que, em dando certo, esse recurso esteja disponível. Como você disse, metrô, shopping, existem alguns lugares abertos que a gente tem dificuldade para caminhar e que não possui piso tátil, que esse recurso ajudaria. Mas vamos falar de princesa, vamos falar com Felipe Oliveira, que vai falar do livro infantil. Não é você a princesa, viu, Felipe? Não sou eu a princesa, mas você vai ver que mais simpático essa história. E nem o príncipe, tá? Nem o príncipe. Mas olha que princesa bacana essa. É um livro infantil, recomendado para crianças de até 10 anos. Chama a Princesa Ana Zelda. É uma princesa que ela tem um pouco de vergonha da aparência dela, parece que ela não gosta muito do nariz, ela fica mais à vontade em bailes de máscara. Esse livro da Princesa Ana Zelda ganhou uma versão agora com audiodescrição. Primeiro que é um audiolivro, também com a narração em áudio. Ele é todo em versos, fica muito gostoso de escutar dessa forma, né? Até no site da editora dá para escutar um trechinho. A narração é feita pela própria autora, Ingrid Osternack, e a audiodescrição, e também, enfim, elas se dividem, né, nas falas. A Ingrid faz a narração do livro, e a Brisa Teixeira fala nos momentos das descrições das ilustrações. A consultoria foi da Luciane Molina. E já está na descrição o endereço do site da editora, Editora Insight. Maravilha, Felipe Oliveira, maravilha. Na descrição do canal aqui você encontra o link para você conhecer mais esta obra. Transcrição de falas em vídeo para textos no Telegram, Gustavo Torniero. Como vai funcionar isso? Qual é a ideia?
Mais uma inovação, dessa vez do Telegram, aquele aplicativo de mensagens concorrente do WhatsApp, Wesley. As transcrições automáticas das falas em vídeo estão disponíveis, mas sempre tem um porém, dessa vez exclusivo para usuários premium, por enquanto, ou seja, usuários que pagam. É preciso, para acessar, né, esse recurso, clicar num ícone com a letra A no vídeo, no canto inferior do vídeo, e ter acesso a essas transcrições automáticas, recurso que beneficia aí pessoas com deficiência auditiva, entre outras, né? Pessoas que também não podem ali ouvir o áudio naquele momento, ouvir aquele áudio, aquelas falas que estão em um determinado vídeo, não é para áudio especificamente, mas é importante a gente dizer aqui que o próprio Telegram possui bots, que são aquelas conversas automatizadas nas quais é possível você fazer a transcrição, você encaminha um áudio lá e ele faz aquela transcrição para texto. E eu também já ouvi dizer que existem alguns bots, alguns desses programas, dessas conversas automatizadas para o WhatsApp, Wesley. A pergunta que eu te faço nesse momento é a seguinte: você vai passar a usar transcrições de áudio para não ouvir os seus amiguinhos, os áudios grandes dos seus amigos? Ainda que eu queira usar esse recurso, Gustavo, tem 2 poréns aí. Não vou pagar. 2, o aplicativo não tem acessibilidade, de modo que a gente tem uma dificuldade de usar o Telegram. Então, além de fazer esse recurso, eles precisariam melhorar a acessibilidade para os leitores de tela, porque é muito ruim, você não acha, não? É ruim, Wesley. Já foi muito pior, mas continua ruim. Mas você fugiu da minha pergunta, porque no WhatsApp eu disse que também existe esse tipo de recurso, que não é nativo, mas você pode conseguir, viu? Depois eu te passo, para você não precisar ficar ouvindo os áudios dos amigos por aí. Bom, então a sua pergunta você mesmo respondeu. Se você já tem até o link, você deve fazer esse tipo de coisa. Mas eu confesso que dependendo das pessoas, eu até gostaria de fazer a transcrição do áudio para não ouvir a voz. Não é o seu caso, viu, Felipe Oliveira? O que você achou da ideia? Gostei primeiro que o nosso apresentador é contundente, né? Ele fala mesmo. Realmente, eu com o Telegram nunca me dei muito bem. A gente fica tentando navegar ali entre muitas mensagens e é difícil, né, de chegar até a mais recente. Mas gostei da ideia. Vou ficar mais à vontade para mandar áudios bem longos, para mandar meus podcasts, que a pessoa, se quiser, resolve ali na transcrição e pronto. Eu E não ninguém sei o que reclama mais, né? Eu não sei o que é pior, se é aqueles áudios de 5 minutos ou aqueles áudios de 2 segundos que a pessoa fica mandando, cortando. Mas enfim. Aí a gente clica para abrir, quando viu já tocou e você não conseguiu escutar, tem que pôr de novo. É um horror Você tem mesmo. que desativar o leitor, é uma beleza. Mas, já que a gente falou de audiodescrição, não, de acessibilidade no aplicativo do Telegram, tem uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que pode ajudar a resolver esses problemas. Mais detalhes sobre isso com Marcos Aurélio de Carvalho, aqui na entrevista da semana. Qual é a sua hashtag, Marcos? Hashtag Acessibilidade Digital Inclusão Tecnológica. No dia 26 de outubro, a ABNT, através de uma comissão que estudava o assunto, estabeleceu uma nova norma 1760, uma norma para acessibilidade em software, para acessibilidade tecnológica. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com Bruno Elber. Ele que integrou essa comissão, foi uma das pessoas cegas nesta comissão e ele também é o responsável técnico pela área de acessibilidade da empresa NTT Data. Bruno Elber, primeiramente, muito obrigado por estar conosco no canal YouTube ONCB na Rede. Qual a importância histórica dessa reunião da comissão no dia 26 de outubro? Olá, pessoal. Muito prazer é meu estar aqui com vocês no canal. A importância histórica se dá pelo fato que a gente tem já diretrizes parametrizadas internacionalmente que dita como que tem que ser a acessibilidade digital. Porém, aqui no Brasil, a gente só tinha para a web o EMAG, que já está um pouquinho defasado, e para mobile, para dispositivos móveis, a gente não tinha nenhum parâmetro, a gente não tinha algo realmente consolidado, algo que a gente pudesse citar
de fato, em processos judiciais, que comprovasse como tem que ser a acessibilidade. Então, essa norma, essa reunião, essa comissão, ela veio no sentido da gente trazer uma segurança jurídica tanto para as empresas quanto para os usuários, no sentido de ditar, de parametrizar como que tem que ser a acessibilidade digital em dispositivos móveis aqui no Brasil. Então, a gente, com ela, foi um marco muito interessante, porque a partir de agora, a gente fazer acessibilidade tem um caminho a ser seguido, tem regras a serem seguidas e contemplando todos os tipos de necessidades Uhum. funcionais que uma pessoa possa ter. Diga um exemplo concreto, assim, da vida cotidiana de uma pessoa, por exemplo, do nosso segmento, cega ou com baixa visão, em que essa nova norma pode ter uma implicação muito positiva, um avanço na acessibilidade. Um avanço bem interessante, né, no sentido que antes, por exemplo, a gente se deparava com botões sem rótulos em um aplicativo. Esse sem rótulo que eu falo é quando a gente passa lá com o leitor de tela, ele lê simplesmente botão, botão ou sem marcador e etc. Antes, a gente já tinha dessa norma internacional dizendo que esses botões tinham que ter rótulo. Porém, por ser essa norma internacional, não servia como respaldo aqui para o Brasil. Na BNT, a gente traz um ponto, a gente traz um requisito que diz exatamente isso, que todo botão tem que ter um rótulo válido e que faça sentido dentro do contexto dele. A gente tem outro também, item citado, outro requisito sobre contraste, que dita, por exemplo, quanto que eu tenho que ter de diferença de cores entre letra e fundo para as pessoas com baixa visão conseguirem enxergar essa tela. Eu tenho requisitos para áudio, que quando o áudio começar a reproduzir automaticamente, a pessoa ter como pausar esse áudio com facilidade, usando a tecnologia assistiva dela, e dentre vários outros pontos. Então, são todos itens que, sutilmente, né, para o usuário final, vai fazer totalmente a diferença para ele, porque um aplicativo que antes ele não conseguia navegar, não conseguia interagir com ele, seguindo a BNT, agora ele vai ter todos os recursos, vai ter os parâmetros ali para os desenvolvedores, para os designers, para quem cuida daquele projeto, tornar aquela aplicação Uhum. acessível. Bruno, fale sobre o alinhamento entre essa decisão da Comissão da Associação Brasileira de Normas Técnicas e o artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, a nossa LBI. O artigo 63, ele traz para a gente que, né, todas as empresas com representação comercial em solo brasileiro precisam de ter seus canais digitais acessíveis. Porém, quando a gente falava: "Ah, eu preciso de ter meu canal digital acessível", mas como que tem que ser esse acessível? Então essa BNT, assim como a BNT para acessibilidade arquitetônica 9050, vem trazendo os parâmetros a serem seguidos. Então, a partir de agora, vai trazer uma segurança para essas empresas também, em ter um caminho, em ter um rumo, em saber como cumprir adequadamente o artigo 63. E, por outro lado, da parte dos usuários, agora a gente tem como cobrar essas empresas utilizando o artigo 63 e falando: olha, aqui está dizendo que você tem que ser acessível. E como que é essa acessibilidade? Está aqui na BNT 17.060, pode utilizar ela que você vai deixar seu aplicativo acessível. Viu, gente? A 17.060 é essa nova norma que foi aprovada pela comissão da qual o Bruno faz parte. Ela em linha, ela está em linha com as normas internacionais e ela também está em sintonia com o artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão. Portanto, você que é pessoa cega ou com baixa visão ou pessoas com as mais variadas deficiências, tem mais esse argumento para botar pressão nas empresas, nos produtos e serviços. Agora, Bruno, gostaria que você falasse sobre a participação de pessoas cegas nessa comissão, quer dizer, é uma comissão formada por pessoas das mais diferentes ou dos mais diferentes segmentos, né, do nosso conjunto, né, de pessoas com deficiência, e você e outras duas pessoas cegas estavam também tendo um peso, jogando um peso na comissão. Fale sobre essas outras duas pessoas que formavam essa parte do grupo com você. Beleza. Essa comissão, uma das grandes preocupações desde o início, foi que de fato a gente trouxesse para a realidade do Brasil. E trazer para a realidade, quando a gente fala de acessibilidade, é envolver as pessoas que têm deficiência, a gente ter pessoas que têm essas diversas necessidades para dialogar, para realmente trazer as dores, os sentimentos delas, né? Então, na comissão, a gente não só tinha pessoas cegas, mas a gente tinha pessoas com outros tipos de deficiência também, inclusive autismo e dentre outras, para trazer essas necessidades, essas características deles
na hora da gente desenvolver, na hora da gente transpor ali a norma internacional para a realidade brasileira. Então, além de mim, tinha mais 2 pessoas com deficiência visual, além dessas outras deficiências. Então, a ideia realmente foi ouvir a cada uma dessas pessoas para construir algo que faça sentido de fato para a acessibilidade. Muito bem. Bruno, muito obrigado pela participação aqui no canal YouTube ONCB na Rede, no programa De Olho na Inclusão, e um grande abraço. Obrigado. Até Bruno mais. Welber falou com a gente, ele que integrou essa comissão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que no dia 26 de outubro aprovou a norma 1760, 1760, que, como já dissemos aqui, está totalmente em sintonia com o artigo 63 da LBI. Mais acessibilidade e inclusão para produtos e serviços, tecnologia inclusiva, em destaque aqui no programa De Olho na Inclusão. Acessibilidade em aplicativos móveis, ô Gustavo Torniero. Essa é a ideia da ABNT ao editar essa nova norma de acessibilidade. Será que vai funcionar? Será que vão adotar isso? Será que nós teremos mais aplicativos acessíveis em um curto espaço de tempo? É um passo aí para a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, né, Wesley? Eu acho muito importante que exista essa ABNT, porque as empresas estão ficando um pouco sem saída, né, digamos assim, para dizer que não existe norma, que não tem como fazer, que não sabem fazer, que não sabem transformar os seus aplicativos em acessíveis para todas as pessoas. Então, vamos torcer. Acho que, por enquanto, pode ser que demore um pouco, né, Wesley? Mas vamos torcer para que isso aconteça cada vez mais e que essas normas sirvam de exemplo e também como forma de obrigar a acessibilidade nos celulares. E que a gente tenha mais aplicativos acessíveis, né, Felipe Oliveira? Eu assino embaixo. Agora a gente tem os parâmetros, né, de como tem que ser a acessibilidade no aplicativo. O Felipe tá querendo o Tinder acessível, fiquei sabendo. Isso sei. Podia ter com voz, né? Com mensagem de voz. Mas não, agora eu não tô mais usando, não. Mas a gente conversa depois. Entendi, olha. Você já conquistou o objetivo? Já ganhou likes? Bom, vamos pra lá, vai, Felipe. Vai contar Quase que eu respondo. Venha contar pra gente desse projeto que prevê sessões de cinema para pessoa com autismo. Vamos falar disso que é melhor. Vamos, porque acho que os nossos espectadores estão mais interessados. E é uma notícia bem bacana mesmo. Passou numa comissão da Câmara um projeto de lei que está prevendo que 2% das sessões de cinema sejam adequadas, né, adaptadas para pessoas com autismo. E isso tem a ver com a iluminação da sala, com a questão do volume, né? Na primeira etapa do projeto, a ideia é que fosse uma sessão por mês, e aí, enfim, nas discussões, a gente conseguiu até uma ideia melhor, né? Que é esse 2% das sessões, considerando a quantidade de pessoas com autismo na população brasileira. Só para passar o nome certinho, esse projeto passou na Comissão de Desenvolvimento Econômico, e agora tem que continuar a tramitação, né? Vai para a Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e depois para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e aí daí em diante vai para o Senado, todo um debate que vem, mas pode ser uma ideia bem interessante, né, para que todos possam usufruir da arte, do cinema, do lazer. Vamos aguardar aí a tramitação e traremos mais informações aqui no nosso De Olho na Inclusão. Isso vai acontecer lá em Brasília e é lá que a gente continua. RG com identificação de pessoa com deficiência, Gustavo? Wesley, é o objetivo aí do governo do Distrito Federal, que terá nova carteira de identidade que vai colocar ali, vai identificar a deficiência de uma determinada pessoa, de um determinado indivíduo. O objetivo, segundo o governo, é facilitar a obtenção de benefícios sociais e programas do governo. E é claro, também tem a expectativa de fornecer informações mais acuradas, olha que palavra bonita, mais qualificadas, melhor dizendo, né, para utilizar uma palavra mais tranquila, porque o Wesley reclama, viu, gente? O Wesley reclama que eu utilizo às vezes palavras mais complicadas. Então,
O objetivo é facilitar, né, e fazer com que essas informações sejam úteis para o poder público projetar aí políticas públicas, Wesley. Então, um RG que vai identificar a deficiência que a pessoa tem, seja ela permanente ali ou na verdade, acredito que seja apenas permanente, né, não temporária, mas essa informação eu não tenho. O que você achou dessa ideia, Wesley? É uma boa iniciativa. Agora tem o RG digital, o RG nacional, que tá para ser implantado agora em 2023. Eu não sei como é que vai ficar isso, se já existe na proposta do governo federal, mas de qualquer forma, se ele servir para que a gente não fique mostrando um monte de laudo a depender do lugar que a gente vai, tá beleza. Agora, se a gente precisar continuar mostrando laudo, continuar e pegando uma série de papel, aí a finalidade, no meu entendimento, não foi atingida. Mas, Felipe Oliveira, depois de um incidente que aconteceu lá em Curitiba, agora é permitida a entrada de cães que acompanham autistas, cães de serviço? É isso mesmo, Wesley. Você e o espectador que acompanha aqui o nosso De Olho na Inclusão lembra, né, que a gente noticiou que um jovem em Curitiba teve que descer do ônibus porque estava ali com um cão de serviço, né, um cachorro, enfim, que ajuda ele na socialização e também para evitar crises, né? E agora saiu um decreto para resolver essa situação. A partir de agora, então, está previsto também na legislação de Curitiba que, além do cão-guia, esse cão de serviço, que presta assistência para pessoas com autismo, também é permitido em ônibus, em locais públicos. Agora, tem algumas regras, né? É preciso que se tire uma credencial específica, tem toda uma análise ali da raça do cachorro, da questão do tutor. Mas acho que, a partir de agora, pelo menos a gente deu a notícia quando teve o problema, tomara que agora a solução seja duradoura e funcione mesmo. É isso, e a gente vai continuar acompanhando e trazendo mais informações aqui no nosso De Olho na Inclusão, que fica por aqui, agradecendo a você que acompanhou o nosso programa de hoje e deixando um abraço para você, Gustavo. Até a semana que vem. Falou, Wesley. Tchau para os nossos telespectadores. Até mais. Até semana que vem. Opa, eu quero dar Oliveira. dica cultural. Felipe Oliveira, dê a sua dica cultural então antes de ir embora, porque você vai descansar a próxima semana e só volta em dezembro. É verdade, os espectadores vão esperar a minha dica. Mas a dica que eu não assisti ainda, mas eu sei que é muito bom, porque foi muito bem recomendado por uma amiga. É um documentário que está no Globoplay sobre a escola base. Chama Um Repórter Enfrenta o Passado. E aí é o jornalista que trouxe a primeira notícia sobre esse escândalo da escola base, em 1994, voltando à história e fazendo ali um meia-culpa, entrevistando pessoas envolvidas. O escândalo da escola base, para quem é jovem e não sabe, ou estudou jornalismo, né, como é o nosso caso, foi uma denúncia que houve de abuso contra crianças em uma escola, crianças de 4 anos. Apareciam todos os indícios de que realmente isso acontecia, e depois que os donos da escola foram expostos nacionalmente, descobriu-se que não era verdade, né? Então, uma história muito forte, eu estou bem curioso para assistir. E você, Gustavo, tem alguma dica cultural? Ou não está preparado para o momento? Olha, Wesley, eu teria do mesmo serviço. Tem problema ou não tem problema? Você assistiu esse documentário do que o Felipe falou? Ainda não, mas eu tenho outra do mesmo serviço, que é o Globoplay. Vocês estão ganhando comissão do Globoplay? Vocês têm Não, assinatura? não tô. Vocês têm Gostaria, O mas Gustavo quer fazer uma ponta na novela lá. Vocês têm assinatura de graça aí do Globoplay? não Qual é que é? tenho, infelizmente. não Dividam tenho. comigo, eu quero assistir novela lá. Aliás, eu não assino ainda, viu? Precisando. Então vai, Gustavo, qual é a sua dica do Globoplay? A minha dica é a série Rota 66, que tá no Globoplay e é uma dramatização do livro de Caco Barcelos. Olha, também tem a ver com jornalismo e é sobre a violência policial aí na época da Rota aqui em São Paulo. Então é uma baita série, viu? Uma baita série que mostra os bastidores jornalísticos da apuração de Caco Barcelos e desse livro que é sensacional e que mostra aí a violência policial nessa cidade. Globoplay que tem melhorado a acessibilidade no aplicativo, finalmente, né? Falta algumas coisas, mas podemos dizer que tá bem melhor do que antes, né?
Com certeza, viu, Wesley? Os botões agora estão etiquetados. Eu tô gostando bastante, mas não vou elogiar muito, porque quando a gente elogia, estraga. Então, eu acho melhor não elogiar, porque eles estão fazendo o mínimo, né? Não faz mais do que obrigação, mas realmente, grande trabalho que fizeram com o lançamento, né, da novela. Eles reformularam o aplicativo e tornaram mais acessível. Já que não é para elogiar, Felipe, eu nem vou deixar você falar. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou aqui nosso De Olho na Inclusão e a gente volta semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Vou falar sim. Tchau. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.